Este vídeo é um vídeo especial. Ele é dirigido aos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, do estado do Amazonas. Os senadores são membros titulares da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E nessa comissão está em trâmite o projeto de lei 1958 de 2021 do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Esse projeto trata sobre cotas raciais no serviço público federal. Esse projeto ele tem repercussões importantíssimas para o estado do Amazonas, das quais os nossos representantes no Senado Federal não podem se eximir, devido ao seu compromisso com o povo do estado do Amazonas. Esse projeto de lei recebeu uma emenda na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo próprio senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na qual, dentre diversas alterações, consta a classificação dos pardos como população negra, repetindo o que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já havia feito no Estatuto da Igualdade Racial. Além dessa alteração, consta também as punições para aqueles pardos, aqueles mestiços que forem classificados, forem considerados como pessoas de má-fé pelos tribunais raciais, que esse projeto de lei também visa instituir, visa oficializar. Contra esse processo de discriminação, o senador Plínio Valério, do estado do Amazonas, apresentou uma emenda, a emenda número 4, que protege o povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas contra estas discriminações do projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. É importante destacar que esse projeto de lei ele vai inclusive contra até o povo do Rio Grande do Sul, porque gaúcho, a palavra gaúcho significa mestiço, e mestiço de índio com branco. Então, quando o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, classifica em seus projetos pardos como sendo negros, ele está também atingindo a origem índia e a identidade mestiça do Rio Grande do Sul. Então, essa não é uma crítica ao povo do Rio Grande do Sul, exatamente o contrário. É, na realidade, a defesa da identidade do povo do estado do Amazonas. Por isso é um vídeo dirigido, antes de tudo, aos senadores do estado do Amazonas, ao senador Omar Aziz e ao senador Eduardo Braga, mas é também um vídeo que também atua na defesa da identidade mestiça do povo do Rio Grande do Sul. Pois bem, na emenda número 4 do senador Plínio Valério, do estado do Amazonas, existem diversas justificativas, razões que mostram a inconstitucionalidade desse projeto do senador Paulo Paim, que é um projeto genocida, um projeto racista, um projeto imperialista. E a justificativa disso está clara na apresentação da emenda do senador Plínio Valério, do Amazonas. O que nós não assistimos até agora foi a manifestação do senador Omar Aziz em defesa do povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas.
O que não se viu até agora foi também a manifestação do senador Eduardo Braga em defesa do povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas. O senador Eduardo Braga, recorde-se, sancionou a lei do Dia do Mestiço, que reconheceu o nosso povo mestiço como grupo étnico e racial. E o senador Omar Aziz, quando também foi governador, reconheceu, sancionou a lei do Dia do Caboclo, também reconhecido como uma identidade mestiça, como um mestiço descendente da miscigenação entre índios e brancos. Então, os dois senadores, Eduardo Braga e Omar Aziz, até agora não se manifestaram. E que fique registrado isto aqui, que fique registrado como um documento histórico, sim, o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz vão se manifestar na Comissão de Constituição e Justiça diante, desse projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ou vão deixar o senador Plínio Valério falando sozinho, em defesa do povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas. Pois bem, eu vou ler aqui para os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, porque esse projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é prejudicial ao povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas, que compõe, segundo o último censo, quase 70% da população do estado do Amazonas. O senador Eduardo Braga, que nasceu no Pará, em Santarém, o Pará, o estado dele também, então ele veio também atingido por isso, porque o Pará é o estado com maior percentual de pardos do Brasil. O segundo estado é exatamente o Amazonas. A diferença é cerca de 1%, segundo o último censo. O senador Aziz, que é paulista, que também ele deve saber, se não sabe, nós vamos informar, o São Paulo possui a maior população parda do país. Mas, independentemente da origem dos dois, porque nós no estado do Amazonas somos extremamente hospitaleiros, e eles estão aí como representantes do estado do Amazonas, como representantes do povo do estado do Amazonas, independentemente de onde venha esse povo, eles estão aí para defender a nossa identidade e a nossa cultura e a nossa formação histórica, a formação histórica do estado do Amazonas. E, até agora, só quem tem se manifestado em torno disso é o senador Plínio Valério. Por isso, nós queremos saber se o senador Omar Aziz, se o senador Eduardo Braga concordam na eliminação do povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas. Se eles concordam com o senador Paulo Paim, que diz que esses caboclos e esses mestiços do estado do Amazonas são negros. Se eles concordam com o senador Paulo Paim ou não. Se eles não cabem aqui, não ir à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, isso não vai isentá-los dessa responsabilidade histórica, não cabe aqui ficar calado durante a reunião de Comissão de Constituição e Justiça, não cabe aqui apoiar qualquer projeto que amenize esta questão fundamental relativa à identidade do povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas. A ideia de que nós somos um povo mestiço, nós temos uma origem índia e não abrimos mão dessa origem índia. A nossa origem não vem, inclusive dos mestiços descendentes de preto, não vem só da África, vem também dos povos nativos. Nós mestiços, nós povo mestiço e caboclo, somos um povo nativo. Por quê? Porque descendemos dos índios. Nós não somos negros. Nossa origem não é só na África. E a maioria da população mestiça do estado do Amazonas, ela é formada por mestiços descendentes da mistura de índios com brancos. O mestiço caracterizado pela figura do caboclo,
que faz parte da nossa identidade, está na Constituição do Estado do Amazonas e está nas legislações que os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz sancionaram quando foram governadores do Estado do Amazonas. Mas vamos aqui fazer alguns comentários voltados aos dois senadores. Comentários que constam na emenda número 4 do senador Plínio Valério, que esperamos os senadores se manifestem a favor. Pois bem, antes da chegada de pretos no Brasil, já havia pardos. Ou seja, pardo, mestiço, caboclo não pode ser negro, porque antes de haver negro, antes de haver preto no Brasil, já havia pardo. Quando o Cabral chegou no Brasil em 1500, só por volta de 1549 é que chegaram os primeiros pretos ao Brasil. E nessa época já havia mestiços, já havia pardos no Brasil. Então, não há fundamento histórico para classificar pardos como negros, como quer o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A classificação de pardos como população negra implica em classificar negro, população mestiça, sequer descendente de negros, como é o caso, né, dos caboclos que descendem só de índio e de branco. O senador Paulo Paim classifica inclusive esses. Todos eles são enquadrados dentro de uma categoria chamada negros. Mas quando chegam nos tribunais raciais, nas cotas raciais, inclusive nesse projeto que o senador que está entrando na Comissão de Constituição e Justiça, né, ele prepara todo o caminho para que continue os pardos sem aparência de preto, sendo excluídos por tribunais raciais, e nesse projeto deles vão até ser processados, inclusive abrindo margem para processo penal, como consta no projeto. Por isso que é preciso que o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz se manifestem, não se calem diante disso, não faltem à reunião da Comissão de Constituição e Justiça e se manifestem em defesa do Estado do Amazonas diante do senador Paulo Paim. É disso que nós esperamos, é nisso que nós aguardamos de representantes do Estado do Amazonas. Pois bem, classificar pardos como negros vai contra a classificação de cor e raça do IBGE. O IBGE, que cuida dos censos nacionais, e os censos nacionais até antes da existência do IBGE, nunca classificou pardo como negro, nunca houve a categoria negro nos censos nacionais, mas preto. Então, não existe fundamento no IBGE para isso. O IBGE não classifica pardo como negro. Quem inventou essa classificação foi o senador Paulo Paim, que colocou isso no Estatuto da Igualdade Racial, com apoio de outros ideólogos do Partido dos Trabalhadores. Outro item. Também vai contra a Declaração de Durban. A Declaração de Durban é um documento internacional de direitos humanos. E nós sabemos que tratados internacionais de direitos humanos no Brasil têm valor supralegal. E nós sabemos que o Brasil é um país compromissado na defesa dos direitos humanos. E projeto de lei como esse, que elimina um grupo étnico-racial, eles atacam os direitos humanos. Por isso, são um projeto inconstitucional. Porque não pode ser, a nossa Constituição repudia projetos ideologias que vão contra os direitos humanos. Quando o senador Paulo Paim, quando pretende classificar de novo os pardos como negros, ele está com isso eliminando uma etnia. Isso, essa prática de eliminação de grupos étnicos, de grupos raciais, de grupos religiosos, o nome disso é genocídio. É genocídio. Ora, uma lei genocida não pode ser constitucional. Ela não pode ser constitucional. A Constituição brasileira repele isso. E esse projeto do senador Paulo Paim, ele é inconstitucional, inclusive devido à lei do Dia do Mestiço do Estado do Amazonas, sancionado pelo governador à época, Eduardo Braga, pela lei do Dia do Caboclo, sancionado pelo governador à época, Omar Aziz. Quer dizer, então, esse projeto de lei do senador Paulo Paim, ele é inconstitucional. Pois bem, classificar pardos como negros também vai contra a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Exclusão Racial e formas correlatas de intolerância. Essa convenção foi sancionada no Brasil com poder constitucional. O modo como ela foi sancionada, a forma de emenda constitucional dela, que foi feita a aprovação dela, atende ao caráter que a Constituição brasileira
atribui, né, à emenda constitucional. Então, essa convenção, ela diz o seguinte, vou ler para o senador Maziz e Eduardo Braga, para que eles apoiem o projeto de lei do senador Plínio Valério em defesa do povo do Amazonas. Diz o seguinte: os Estados-partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance dessa convenção. Pois bem, esse projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele não respeita a diversidade étnico-racial brasileira, não respeita a diversidade étnico-racial do estado do Amazonas e não respeita a diversidade étnico-racial nem do estado do Rio Grande do Sul, que é o estado dele. Quer dizer, vai até contra o próprio povo do Rio Grande do Sul. E que é muito importante o povo do Rio Grande do Sul saber o que o seu representante aí do estado do Rio Grande do Sul está fazendo lá em Brasília, fazendo um projeto de leis que vão contra o povo do Rio Grande do Sul. Eu não voto no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é parte do território brasileiro, e a cultura do Rio Grande do Sul deve ser defendida por todos nós brasileiros. Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, gaúcho que, repetindo, significa mestiço, né? E mestiço, o seu significado original reflete a mestiço de índio com branco espanhol e branco português. Pois bem, outro aspecto. O conflita esse projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, conflita também com legislações brasileiras e portuguesas que já reconheceram a origem indígena do povo mestiço, e ele como identidade distinta de negros. Existe uma série de legislações que já lido sobre essa questão, fica esse registro aqui, que entra em conflito também com esse projeto de lei. Outro, esse projeto de lei provoca efeito inverso ao de inclusão, reparação e de política pública contra o racismo, especialmente em estados com grande percentual de mestiços, pardos. Quer dizer, e aqui é muito importante, quer dizer, todos esses estados eles têm um grande percentual de mestiços. O estado do Pará, como nós temos aqui, é o estado que tem maior percentual de pardos no país. O estado do Amazonas é o segundo estado em percentual de pardos no país. Agora, no estado do Amazonas, no estado do Pará, você tem 7 pardos, segundo o último censo, para cada autodeclarado preto. Eu falo autodeclarado porque até essa população que se autodeclara preta, a rigor, ela também é mestiça, ela também é miscigenada. Então, ela se autodeclara preta mais por questão de aparência do que realmente por questão de ser preto, só descendente de preto. Na realidade, porque o pardo significa mestiço, significa miscigenado. E miscigenado pode ter qualquer aparência. O miscigenado pode ter aparência de branco, pode ter aparência de preto, pode ter aparência nítida de miscigenado, pode ter aparência de índio, aparência de amarelo, que caracteriza ele como miscigenado, como o pardo é a sua miscigenação. Pois bem, no estado do Amazonas, a pessoa tem 14 pardos para cada autodeclarado preto. É a maior diferença entre população percentual de pardo para preto do país. No estado do Pará, lá a proporção, embora o Pará tenha um percentual de cerca de 1% a mais do que o estado do Amazonas de população parda, lá são cerca de 7 pardos para cada preto. No estado do Rio Grande do Sul, do senador Paulo Paim, são 2 pardos para cada preto, para cada autodeclarado preto. Mas, como falei, inclusive no Rio Grande do Sul, esse autodeclarado preto, ele, em regra, também é uma pessoa miscigenada que tenha aparência de preto. Então, esse processo, ele causa um grande prejuízo aos pardos. Por quê? Porque quando o pardo vai disputar uma cota racial, seja nas cotas de igualdade racial, onde, apesar da lei não prever, eles ficam criando tribunais raciais e ficam criando, nesses tribunais raciais, critérios que nem a lei estabelece, como aqui na Universidade Federal do Amazonas, que criaram exigindo que o pardo tivesse traços negróis, no estado onde a maioria, onde tem 14 pardos para cada preto, sendo que a maioria absoluta desses pardos são mestiços de índio com branco. Ou seja, pardo normalmente com aspecto mais para indígena, com cabelo mais liso do que branco.
E aqui é uma questão importante. São pardos que, segundo os estudos do IBGE, têm um padrão de vida, inclusive, inferior a regiões que têm grande percentual de preto, porque existe esse preconceito. Muitas pessoas acham que os pretos seriam as pessoas com menor nível padrão de vida, de renda no país. E não há prova disso, pelo contrário. Os estudos, tem estudos que mostram que a região norte, e em especial o estado do Amazonas, os pardos, aqui a população do estado do Amazonas tem um nível de renda menor que o estado da Bahia, menor do que o estado de Minas Gerais, menor do que o estado de São Paulo, menor do que o estado do Rio de Janeiro, cujos 4 estados somados detêm quase 60% da população autodeclarada preta. Então, a população parda, mestiça, ela tem um nível de renda, e algumas regiões claramente, já comprovadamente, inferior à população autodeclarada preta. Isso é uma questão que deve ser colocada. Outro aspecto também que é bom lembrar, e isso especialmente, nesse caso, para os senadores do estado do Amazonas e para o Aziz Eduardo Braga, a fim que eles aprovem a emenda número 4 do senador Paulo Paim, é que o estado do Amazonas, onde é a região do estado do Amazonas, a capitania de São José do Rio Negro, depois a província do estado do Amazonas, ele era um exportador de escravos índios e escravos mestiços. Um dos motivos do estado do Amazonas ser o terceiro estado com menor população de autodeclarados pretos é porque não havia interesse na época em trazer escravos pretos para o estado do Amazonas, porque o estado do Amazonas exportava escravos para o Maranhão, e do Maranhão eles eram redistribuídos pelo Nordeste. Então, o Amazonas é um exportador de escravos. Em outras palavras, essa população mestiça, essa população parda, que vai lá buscar as cotas raciais, que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quer barrar, colocando tribunais raciais, tentando legalizar os tribunais raciais nesse projeto de lei dele, tentando punir esses pardos que descendem, essa população que vai lá, descende de escravos. E aqui, mais um detalhe importante lembrar, que é algo também que é pouquíssimo lembrado: não houve escravidão mais longa na história do Brasil do que a escravidão dos pardos, do que a escravidão dos mestiços. Antes de haver escravos pretos no Brasil, que chegaram por volta de 1549, já havia escravos índios e mestiços. E quando acabou a escravidão índia, em 1755, a escravidão do pardo continuou e só acabou em 1888 com a Lei Áurea. No estado do Amazonas, acabou em 1884, foi abolida a escravidão no estado do Amazonas, porque a população preta aqui era relativamente pequena. Daí o governo da época comprou os escravos que tinham aqui, libertou eles e aboliu a escravidão no Amazonas 4 anos depois, antes da Lei Áurea. E foi segundo a província, na época era a província, depois do Ceará, onde foi feita a mesma coisa. Ceará, aqui só um detalhe que se destaque, onde a maioria dos escravos na época, segundo o censo de 1872, era formado por pardos, era formado por mestiços. Então, fica aí essa mensagem para esses 2 senadores, Eduardo Braga e Omar Aziz, para que eles apoiem a emenda número 4 do senador Plínio Valério, do estado do Amazonas. Não só para que eles votem a favor, mas para que eles estejam presentes na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e falem isso para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senão a impressão que a gente vai ter é que eles não têm coragem de falar isso para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. É preciso saber se eles vão defender o estado do Amazonas, se eles têm compromisso com o povo mestiço e caboclo do estado do Amazonas, se eles têm compromisso com a nossa identidade como povo amazonense, a nossa identidade étnica, a nossa identidade cultural como povo amazonense, como amazonenses, ou eles vão se calar diante do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Fica então essa mensagem, fica então esse registro. Eu peço a você que assistiu esse vídeo, que compartilhe,
né, que mande para os seus contatos, que mande para, em especial, para o povo do Amazonas, para que o povo do Amazonas saiba quem está defendendo ele, quem está defendendo o povo do Amazonas lá em Brasília, ou quem está indo contra ele. E mande também, né, com especial atenção, ao povo do Rio Grande do Sul, para saber o que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está fazendo em relação à identidade gaúcha do Rio Grande do Sul, em relação à identidade mestiça do Rio Grande do Sul. Se o senador Paulo Paim, se para ele, né, já que gaúcho significa mestiço, se para ele só existe negros no Rio Grande do Sul, se para ele não existem outros grupos raciais no Rio Grande do Sul. Então, fica aí esta mensagem. Eu deixo essa mensagem aqui como amazonense, como mestiço, né, em defesa do povo mestiço e a identidade mestiça do Estado do Amazonas, em defesa da identidade mestiça do povo brasileiro, da nação brasileira. A mestiçagem unifica a nação unifica a mestiçagem. Muito obrigado.